Olá, amigos! Mais um QualityCast. Pessoal, hoje eu estou muito feliz porque a minha convidada, hoje faz 8 anos que eu a convido e ela não quer vir, mas hoje eu consegui. Depois de muito tempo, primeiro veio a filha, agora eu consegui. Senhores, olha só, quem não me conhece, me siga lá no Instagram, @MarceloKim_, e não deixe de se inscrever no nosso canal. A nossa função aqui é realmente levar conteúdo para vocês e muitos assistem e acabam então esquecendo de se inscrever. Dê um like lá, comente, porque é muito importante para o bom entendimento do YouTube. Olha só, a minha convidada de hoje é uma profissional da área da saúde e eu digo isso de boca cheia. Ela está há muito tempo no segmento e ela tem uma cabeça no olhar da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida, prevenção à doença, de uma maneira que vocês vão conhecer. Muitos já conhecem, a maioria conhece e outros não. Então a linguagem dela, a maneira que ela leva isso para todos, muitos já conhecem pela TV, pelos programas, enfim, pelas lives, pelos congressos. Trata-se da doutora Roseli Rossi. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo de vir aqui falar com a gente. Obrigado. Imagina, Kim, é o maior prazer eu estar aqui hoje, podendo compartilhar essa hora, né, através de conhecimento, da minha prática clínica, um pouquinho de mim também como mulher, para quem está agora, né, dando audiência para a gente, quem está nos assistindo. E eu agradeço desde já o convite. Para mim é uma honra estar podendo estar aqui falando com você e para todos que estão aí do outro lado, né? Legal. Vamos falar de saúde, então? Lógico. Olha só, doutora, assim, a gente está falando aqui com a doutora com as câmeras desligadas, eu não consigo tratá-la como Roseli, então acostumem-se que eu vou chamar de doutora porque é o que ela é. Olha só, quando a gente pensa na saúde da mulher, né, que é um tema, eu diria novo, né? Ele já tem bastante tempo, mas na história, quando a gente pensa na história, é novo, né? O entendimento da saúde da mulher, quando a gente pensa eu nem vou muito longe, tá? De 20 anos atrás, qual é o entendimento da mulher de hoje? E qual será o entendimento dos próximos 10 anos? Como é que você vê na linha do tempo, olhando assim, o passado, que nós não falávamos, a medicina não falava, as pessoas não falavam. Melhorou tanto assim? Tá tudo bem? E como você vê nos próximos 10 anos? Qual entendimento na linha do tempo você pensa a saúde da mulher? Bom, vamos pensar que há 20 anos atrás, né? Não estamos longe. A gente tem que entender que o ambiente que vai ser determinante para os cuidados que a mulher tem que ter. Então, há 20, 30 anos atrás, a mulher ocupava um cenário a nível mundial muito diferente de hoje. Então, os problemas que nós temos hoje não são os problemas de 20, 30 anos atrás que a mulher enfrentava. A mulher ainda era a dona de casa, a mulher ainda era aquela que cuidava dos filhos, do lar, que fazia comida, enfim, poucas as mulheres que trabalhavam, né? Quem trabalhava não trabalhava de uma maneira tão frenética como hoje, a necessidade era diferente, a gente não tinha tantos poluentes agrotóxicos, tantos xenobióticos, né? Tantos alimentos ultraprocessados, processados, que a mulher, infelizmente, o avanço também trouxe esse prejuízo para a mulher. Então, lá atrás, a gente tinha uma comida mais caseira, né? Outro tipo de alimentação, não tinha uma exigência psicológica também tão grande, não tinha tanto estresse, era outra rotina, verdade, né? Era outro pensando, mundo. mesmo 20 anos, que não é tanta coisa, mas era diferente. É muito. Então, é lógico que a mulher ia cuidar das doenças básicas, da idade, que vinha realmente a partir dos 50 anos, que ela tinha lá uma genética, e aí, sei lá, parecia um colesterol um pouco alta, hipertensão ou diabetes, né? Se cuidava, ia mais no médico para fazer um pré-natal, uma coisa assim bem básica, né? Um check-up básico, e a gente não tinha tanta coisa, e não tinha tanto conhecimento como a gente tem hoje, obviamente. Ela ia porque tem uma obesidade diferente, né? Agora, o que acontece? Com o passar do tempo, e principalmente com a pandemia, que eu acho que foi um marco... de corte, eu também acho. Né? Muita coisa depois do Covid-19 mudou, mas mudou muito. Muito. Então,
já um pouco antes da pandemia, e a pandemia trouxe prejuízos muito grandes. Prejuízos a nível físico e psicológicos, que impactou muito, né, na saúde dessa mulher, que você vê uma mulher que ficou enclausurada em casa, cuidando de filho, de marido, da família, que ela não tinha esse contato de 24 horas, tinha que cozinhar, né, ou então tinha que comprar comida pronta, bom, enfim. Aí foi uma catástrofe. Eu acho que o adoecimento, os gatilhos que ela poderia ter foram culminantes na pandemia, né? Assim, foram assim muito intensos, né? Tudo, tantas e tantas doenças. Eu tive pacientes que assim engordaram 10, 12, 15 quilos, se lançaram para o álcool, outras emagreceram demais, tiveram até o contraponto, né? Eu tenho mais tempo de comer dentro de casa, fazer exercício, emagreci. Mas foram raras. A maioria teve prejuízos com isso. E hoje a gente vê esse prejuízo ainda, né, que foi uma sequela da pandemia, se mantendo para algumas, porque a gente vê hoje a mulher tendo que fazer 1001 coisas, ela tem que ser a melhor profissional, a melhor dona de casa, cuidar dos filhos, ela ter tempo de se cuidar, que não tem, na maioria das vezes, né? Então, assim, é uma exigência muito grande e muitas doenças acontecendo em virtude disso, né? Em virtude desse meio. E eu acredito que eu tenho muita fé, e por isso que eu estou aqui hoje, e confio muito no trabalho dos profissionais que estão ligados nesses sentidos, ligados no sentido da assistência a essa mulher, para que a gente consiga que ela tenha uma longevidade, que a gente tem hoje uma longevidade de 90, 95 anos, que cresceu, né? Que antigamente era 65, mas que ela tenha a qualidade de vida até essa idade. Mas olha só, você tem toda a razão, mas agora eu faço uma crítica, não sei o que você pensa disso. Assim, essa mulher, nós estamos vivendo mais realmente, né? Mas a gente precisa ver bem no qualitativo e no quantitativo, né? Viver como mais, né? De que maneira a gente vai prolongar essa vida? E uma outra coisa que eu vejo, não só para a mulher, a saúde da mulher, mas para todos nós, é o seguinte: quando você vai ao médico, vai também a um ortopedista e no fisioterapeuta, esse profissional não tem a minha pasta de maneira transdisciplinar. Cada um cuida de mim de maneira independente. Sim. No mundo ideal, seria interessante que tivessem a minha pasta, para que eles pudessem se entender. Não que um me passe o medicamento, não, troca esse. Tá. O coitado fica louco. O paciente fica louco. E na saúde da mulher, fico pensando, será que o ginecologista reza a mesma coisa do que o nutricionista, do que o fisioterapeuta? O sistema deveria ser, além de multidisciplinar, transdisciplinar. Então, esse é um ponto importante no mundo inteiro, né? Sim, Kim, é a medicina integrativa que a gente fala hoje, né? 360 graus, exato, é isso aí. Exato. Porque assim, como nutricionista, eu falo, eu tenho que enxergar o paciente de uma maneira holística. Pronto. Ele vem lá, às vezes, só porque ele quer emagrecer. É nisso, Sim, simplesmente, né, o tempo que eu tenho, mais de 30 anos. Olha só, eu vou confessar, eu não vou falar, vai. Olha só, aqui a gente estava conversando com a doutora Chico, a gente estava falando do número de atendimento delas. O contador quase quebrou quando ela falou aqui. Essa experiência de atender tanta gente, eu imagino que quando o paciente chega e senta na frente da doutora, ela já deve saber até só o jeito de sentar, e o primeiro cacuete ela já faz a leitura. E essa experiência de atendimento te dá uma leitura. É maravilhoso, né? Assim, eu não preciso que o paciente complete a frase. Imagino. Né? E nas entrelinhas a gente entende muito mais do que na própria fala. Então, assim, é muito interessante, é uma coisa que te deixa você como... E nenhuma faculdade, nenhum curso te dá, tá? Então, quando o paciente vem com uma queixa, doutora, eu quero emagrecer, vai. Antigamente se procurava um nutricionista para isso. Você vai buscar o gatilho lá Mas aí quando você faz um rastreamento metabólico, você vê que, sabe, aquilo vai ser uma consequência, a ponta do iceberg. Imagina. Porque, na verdade, a pessoa tem tantos outros problemas muito mais sérios que para ela aquilo já é
comum, não é normal, mas é comum ela ter o intestino que funciona a cada 5 dias. Ela acostumou com aquela pedra no sapato, né? Tá. Não, eu sempre fui assim, meu intestino funciona a cada 5 dias. Olha, eu sempre tomei remédio para dormir. Olha, eu sempre tive que tomar um antiácido. Olha, eu sempre tive... Gente, então a pessoa se acostuma, analgésico. Você tem que mostrar que o anormal não é normal. Não, é comum para ela, mas isso não é normal. Então, quando você fala dessa visão integrativa, é justamente isso, é com esse olhar, é com essa assistência que você tem que fazer um bom trabalho. E é lógico que eu tenho que me comunicar com o obstetra, que eu tenho que comunicar se ela vai num endócrino ou se ela vai num gastro. Agora, infelizmente, ainda são poucos profissionais médicos que entendem a importância do nutricionista no tratamento e na prevenção. E que falam a nossa língua a nível de integralidade de tratamento. Não, você falou, agora você tem um segredo que eu queria que você confessasse para todas as suas colegas, mais de 200 mil nutricionistas desse país. Olha só, você estudou muito, mas continua estudando, né? Assim, é a sua marca também de se aprofundar o tempo inteiro. Eu encontro a doutora sempre nos congressos, está sempre aí estudando e tal. Mas como você... A que você atribui esse seu jeito, estava falando aqui com a doutora sobre isso, esse seu jeito de falar, da maneira de entregar para o teu paciente, mesmo as lives que a gente assiste da doutora, com parceria com médicos e nutris e tal, a maneira de falar, você é muito bondosa do jeito que você fala na entrega. Claro que a doutora poderia falar de maneira muito mais rebuscada, muito mais técnica, fazer uma imersão das organelas da mitocôndria, né? Mas eu imagino que você não vê necessidade disso para se fazer entendida, né? Porque eu acho que assim, em primeiro lugar, acho que cada um tem um propósito na vida. Tá? Então o propósito agora. Um dos propósitos da minha vida, e não é por acaso que eu escolhi essa profissão, é me doar. Eu acho que assim, me doar no sentido do que eu tenho, do meu conhecimento, eu tenho que entregar da melhor forma para o maior número de pessoas. Né? E quando eu falo isso, eu estou falando para a população. Esse é um número maior de pessoas. E eu quero atingir o maior número de pessoas com a minha linguagem, com o meu conhecimento, com a minha prática clínica, com essa linguagem que é acessível para a maioria da nossa população. A gente... por isso que eu gosto de, tanto nas redes sociais, nas lives, enfim, da maneira... Você despressuriza, né? Quando eu tenho a oportunidade, como eu estou tendo aqui hoje, ou numa emissora de televisão, ou num rádio, fiz muito rádio também, enfim, ou na live, eu quero falar primeiro do coração. Tá. Né? Eu acho que assim, vem de lá de dentro, é uma verdade. E segundo, é numa linguagem que a maioria entenda. Não adianta você falar para 3, 4 entenderes. Você vai falar com seus colegas, num grupo de estudo, alguma coisa. Aí é outro. Sim, aí é outra. Mas eu sei que a maioria do meu público é a população. E é a população que não tem acesso ao nutricionista. Não tem. Infelizmente, não tem. A gente sabe que ainda... Infelizmente, é uma profissão que os convênios não cobrem. Se cobrem, é uma coisa... Dá até vergonha, né? Dá até vergonha. Convênio não cobre nutrição. Entendeu? Que é uma coisa totalmente... E agora com essas 34 especialidades, Você já viu? Onco, tem tanta coisa, né? Imagina coisa. A contribuição que seria isso. Então, por isso... Então, como que eu vou falar, né? Toda floreada, toda rebuscada, se de repente eu falo, a população não vai entender nada. Já é difícil você passar, tipo, o que é nutriente. Conceitos. Você fala assim, nós somos formados de nutrientes. A população te olha e fala, mas doutora, não é de carne, de osso, de músculo? É verdade. Não é? Infelizmente, não dá. E independente da classe social, tá? É verdade, tem razão. Agora tem um assunto aqui que você precisa nos ajudar e eu mesmo, de maneira familiar e amigos, e imagina a doutora na clínica. Olha só, vamos agora ao capítulo da menopausa. Por favor, me ajude. Menopausa. A menopausa, a literatura diz, você me ajuda,
Eu não lembro bem, mas a mulher normalmente, não sei se tem diferença nos países, né? Do ambiente e tudo mais, mas 45, 50 anos você vai me ajudar aqui. Mas eu vejo uma confusão se eu posso dizer, no diagnóstico, quando a mulher entra e o que ela deveria fazer nessa pré-menopausa para que ela tenha, então, uma situação mais suave, pré-menopausa, a menopausa e a pós-menopausa, né? O climatério, qual que é a diferença? Vamos falar um pouquinho? Que eu acho que é importante. Sim, com certeza. Eu sei que você lida muito bem com isso. A partir dos 40 anos... 40. 40 anos seria uma época normal de você já começar numa deficiência hormonal, né? Tá. Então isso seria normal. Lógico que tem algumas mulheres que precocemente já iniciam isso por algum fato. Mas dos 40 até os 48 anos, a gente diria a mulher começa a entrar nessa deficiência, que às vezes pode ser assintomática. Às vezes, isso pode começar a aparecer nos exames laboratoriais. Pode ser assintomático. Pode. Tem muitas mulheres que não sentem absolutamente nada. Os exames começam a demonstrar uma queda hormonal. Os marcadores mostram, os marcadores, mas ela não sente nada. Tá? Tem outras que os marcadores estão normais, mas ela começa a ter sintomas. Puxa, é difícil, ao contrário. Então. Isso que é difícil. Exatamente. Mas... classicamente, a gente começa já a ter essas deficiências a partir dos 40 anos, principalmente estrogênica. Tá. Agora, a menopausa é uma data. É uma data. É assim, a partir do momento que eu parei de menstruar por 1 ano, essa é a minha data da menopausa. É o dia, é a data. O climatério é todo o período que antecede esta data até e posterior a essa data. 60 e poucos anos, né? Se não me engano. Não, o climatério ele vai ficar tanto antes, né? Até você ter esses 1 ano sem menstruar, tá, né? Aí você tem a data da menopausa e depois o correto seria dizer continuo com o climatério. Então a menopausa seria só uma data. Mas ainda se fala pós-menopausa, depois que parou 1 ano de menstruar, então é a pós-menopausa. Mas a gente sabe que o correto seria ainda esse período continuar como climatério, certo? Tá. Então menopausa é só uma data que você vai ficar 1 ano sem menstruar. Então hoje é dia 8 de agosto, se eu terminei minha menstruação hoje só e fiquei até 8/8 de 2025 sem menstruar, 8/8 de 2025 foi a menopausa que ocorreu. Agora, o que acontece é que muitas mulheres não se preparam e não pensam que um dia vão passar por isso. Nunca vai chegar, né? Imagina. E quando se vê, começa a ver sintomas acontecendo, né? Desordens no corpo delas, de uma maneira física, uma mudança na composição corporal, começa a ter, às vezes, apagões, ou tá mais irritada, o sono não tá tão legal, ou começou a ter os fogachos, ou começou a ter a secura, não tá mais tanto afim, né? De transar com o marido, libido baixa. O que tá acontecendo comigo? Essa é a característica, para quem estiver nos assistindo, clássica. Os sintomas clássicos da menopausa são os fogachos, tá, é aquele calorão da cintura para cima, né? A gente tem irritabilidade. Memória também? Memória, cognição, essas névoas que acontecem, memória, cognição. A gente pode ter, às vezes, dá até constipação, começa a ter alteração digestivas, intestinais, né? Também pode ter. Bomba, uma bomba. Você começa a ter mais queda de cabelo, você começa a ter a pele ficar mais flácida, né? Muita coisa. É muita coisa. Fora isso, o aumento da gordura corporal, a perda da massa magra, o enfraquecimento da massa óssea. Então, assim, esses sintomas, a sono tem uma alteração incrível, né? Então, assim, falta de energia, desânimo, a mulher fica querendo se isolar um pouco mais, né? Ela fica com labilidade emocional que a gente fala, né? Aquelas oscilações, né? Uma hora tá bem, outra hora não tá. Então, assim, ela começa a falar, o que tá acontecendo comigo? Tô me estranhando, né? Alguma coisa. Aí ela começa a ver. Ela vai buscar ajuda, que nem sempre são das melhores. Aí é que tá. Pronto, chegou onde eu queria.
Aonde essa mulher vai? Então, a gente vê que ainda tem uma ajuda precária nesse sentido. Ajuda no sentido de acolhimento. A mulher hoje é muito mal acolhida nesse período. Esse é o ponto. Mal acolhida. Mal acolhida, mal assistida. E aí, então... Ainda em 2024. tem todos esses sintomas, mas os marcadores estão lá. Não, mas olha, o seu FSH, que é o hormônio folículo estimulante, o seu estrógeno, sua testo, tá tudo em ordem. Mas a mulher tá sofrendo. E aí, será que ela precisa chegar no fundo do poço para ser ajudada? Então, essa é a pergunta. E o marido entender, né? Porque muita gente ainda... Você sabe que de 1 a cada 5 mulheres são gozadas, são, assim, tratadas de uma maneira sarcástica quando elas começam a falar sobre esses sintomas. Infelizmente, né, são ridicularizadas em público, acha que é mimimi. Como você tem tensão pré-menstrual também, acha que é frescura, acha que menopausa só se refere à sexualidade, à libido, à fertilidade. Né? Então a gente tem ainda muito essas questões. Por isso que eu resolvi estudar mais e acolher mais e poder focar um pouco mais no meu trabalho para assistir à saúde das mulheres. Você tem tanta razão que eu trouxe um colega seu aqui, um ginecologista, e ele estava me contando num caso de uma funcionária que estava nessa fase e levou o marido. Eu não vou falar qual região do Brasil para que não haja... E o marido falou assim para ele: não, doutora, ela já está inválida. Meu Deus do céu. Não. Gente, não, fim do osso. Brasil é grande, tá? É uma região do Brasil. Eu sei. Comentou assim. Ai, gente, então, muito dolorido isso remonta... É 2024, não poderia mais acontecer. Absurdo, estou falando do né? entendimento da sociedade, ainda tem... Por isso que a mulher sofre tanto, inclusive. Então. Os próprios sintomas e pelo entendimento Exatamente, ela acha que acabou ali. E não é nada disso. Então, assim, se às vezes... Naquele período, a médica acha por bem não começar com a terapia de reposição hormonal, ela tem na nutrição, ela tem fitoterápicos, ela tem suplementos. É a chave do castelo. Meu Deus do céu, como a gente pode ajudar a mulher em tantos sentidos? É tão bacana quando você fala, putz, vem cá, depois de 1 mês a mulher volta com outra forma. Né? E até como essa história de mulher para mulher a gente entende, tipo, eu já passei por isso. Fica tranquila, você isso é uma vai boa passar. ouvidora, além de uma excelente profissional, mas você é uma boa ouvidora. Então você dá ouvidos a essa mulher. Claro que esse paciente olha para a doutora e fala: ela me entendeu. Eu acho que é isso. A medicina, os profissionais da área da saúde precisam ser menos numéricos e mais humanitários. Sem Não é dúvida. possível que em 2024 melhorou muito, né? Mas ainda tem que melhorar muito mais. Muito mais. Então, assim, essa questão de olhar olho no olho. Igual, eu faço consulta online, mas a presencial é aquela coisa que você sente, aquela energia do paciente. Tem razão. Ok, então a gente tem muito para ajudar nessa fase. E às vezes a mulher não entende o quanto ela pode... através da nutrição, melhorar os hábitos alimentares dela, quantos alimentos podem ajudar nessa fase, quantos suplementos nós temos hoje, quanta osteopenia que eu reverti. Não, né? Desculpa, mas a paciente disciplinada conseguiu reverter e chorar quando ela vê um laudo de exame. Ela fala: doutora, como pode ter mudado? A minha médica falou que isso jamais mudaria. Mas isso é a nutrição. Então, mas do jeito que você pensa e trabalha, que é a sua fama, dessa situação sistêmica que é nosso organismo. Eu falei aqui da menopausa, porque eu sei que a doutora tem um grande conhecimento, mas poderia ser o sono, poderia ser a saúde mental. Eu imagino, me ajuda se eu estou certo ou não, mas quando a paciente está exatamente nessa fase, tudo é sistêmico, né? Sim. Então vai cascatear no problema de sono. Sim. A doutora fala muito do eixo intestino-cérebro também, que é um outro portal imenso. Ela poderia ficar falando horas aqui, inclusive da monotonia alimentar que esse paciente tem e não acha uma saída.
Porque ele está tão focado naqueles mesmos alimentos que precisa de uma orientação de um profissional da saúde, um nutricionista, para abrir o leque. Sim, com certeza. Porque assim, olha só, a mulher está vivendo, ela faz a comida para o marido, se é que ela faz, né? Ou é a funcionária, a secretária dela, ou compra pronto, mas ela faz o que o marido gosta, o que os filhos gostam, mas nunca o que ela precisa. Porque ela vai fazer 2 comidas? Ai, não. Mas aí, qual é o trabalho do nutricionista? Vamos fazer alguma coisa? Não precisa ser gourmet, mas algo que você precisa. Você tem que começar a ter um olhar para você. Invista em você. Você já ajudou seu marido, você já ajudou seu filho. Agora é a sua vez. Quem vai te ajudar se você não se ajudar? Eu gosto do jeito muito que a doutora fala. Eu vi uma fala sua. Eu acho que eu vi isso, mas você falou assim, o próximo disso. Você tem que ser até um pouco egoísta, você falou. Eu achei demais. Eu falei, não pode convidar a doutora para um jantar, porque ela vai acabar com o casamento. Mas eu achei legal. É verdade. Eu achei legal. Sabe por quê? Porque assim, ela começa... Filha, marido, ela vai se anulando. Não, meu marido pede pizza toda sexta-feira. Ah, meu menino quer comer hambúrguer. Como que eu vou comer outra coisa? Né? Vou fazer de noite a gente come bauru, já estamos acostumados. Um pedacinho de cada um ali, eu fiz meu jantar. Então, quer dizer, hoje por isso, amanhã por aquilo, outro por outro. Aí ela não sabe porque o intestino não funciona, porque ela tá com uma baita dispepsia, porque o cérebro dela não tá funcionando. Então, assim, já está comprometido pelas deficiências hormonais. Se você, juntamente com isso, somar má alimentação, maus hábitos, sedentarismo, bebida alcoólica, que entra no mesmo receptor hormonal, olha aí, e mulher hoje não tá bebendo pouco, né? Então, e fume, xenobióticos. Então, é lógico que ela vai ter muito mais sintomas do que ela deveria ter. Agora, você começa a ajeitar, arrumar a casa, não precisa ser muito, hein? Não precisa ser terrorista. Então, tá bom, já que 80%. Eu gosto do jeito que você fala, inclusive a doutora manda bem nos alimentos. Ela é realmente... Eu quero saber o seguinte, quem está nos ouvindo deve estar imaginando, não dá, essa doutora aí, não dá. Me pôr na cozinha outra vez. Não dá. Eu preciso dar algum exemplo, eu sei que, claro, depende de cada um e tal, ela não tem aqui na amnésia de vocês que estão, vamos falar em termos gerais aqui. Então, para não cair na monotonia alimentar, né, para essa mulher que tem, então, constipação, ela também não gosta de água, viu? Não gosta de água. É um grande problema. Não sei o que você preconiza, se é 0,4, 0,3 por quilo de peso corporal. Eu não vou conseguir tomar tudo isso de água. Então, esta mulher acordou. Tá certo? O filho foi para a escola, o marido, aquela história lá. Ela vai comer o pão com manteiga, um pedaço de bolo e um café com leite. Depois ela vai almoçar um arroz e feijão, etc e tal, vai comer um sonho de valsa à tarde e à noite, porque o marido pediu pizza, ela também comeu pizza, né? Com um copinho de cerveja. Mas ela... E fora isso também, no meio do dia tem um refrigerante diet, né? Porque não tem calorias, né? É diet. Então, para a saúde feminina, essa de nome Maria, ela faz isso durante anos. E ela está com 45 e com toda aquela sintomatologia que você estava falando, né? Então, quando você fala do alimento, é possível realmente, especialmente se o paladar é treinável? Isso que eu ia te perguntar. Sim, é isso certeza. Que elas perguntam. Você deve ouvir direto. A palatividade se muda em 3 semanas. 3 semanas? 3 semanas, em média, 3 semanas. Legal. Né? E grande parte vem também com essa deficiência de hidratação totalmente inadequada. E eu falo, primeira coisa, lição de casa. Vamos aprender a tomar água e chás. Eu coloco bastante porque eu tenho especialidade em fitoterapia. Tenho especialidade. Esse seu lado eu acho... Então, a fito é maravilhosa, além do que gastroenterologia, agora minha última pós. Então, quer dizer, porque eu senti a necessidade de trabalhar isso para poder ajudar mais. Então, uma bela ferramenta, né? Sim, com certeza. Então, ela vai iniciar o dia dela com um copo de água.
Agora, se ela vai Até pôr aí tá limão... fácil, pessoal, aí tá fácil. Se ela vai pôr limão ou vai pôr vinagre, depende se ela tem uma hipercloridria ou uma hipocloridria. Tá, mas não chegamos aí, água. Não chegamos a isso. Água, vai tomar água de início. Porque Beleza. ela ficou com a mucosa seca a noite inteira, ela precisa pelo menos hidratar. Ela desidratou à noite, todos nós, né? Nessa idade, porque nós já somos secas nessa idade, é de 35 a 40 ml por quilograma de peso ao dia. Se tiver suando, fazendo exercícios físicos... Você daí com 50 quilos, aproximadamente 1,5 litro. Tá, porque certo. 50 quilos a mulher vai ser difícil, mas 60... Pô, tentei amenizar aqui. Tá bom, 6 vai. vezes 4, 2, é 2,4, gente. 2,4. Mas ela pode ajudar com chás. Já ajuda vale a o chá? hidratação, João, lógico. Beleza. 2 de água e meio de chá, super possível, tá? E aí eu vou colocar as ervas que é melhor pra mulher, dependendo das queixas dela, que eu já tenho uma ação terapêutica. E aí o café da manhã dela... Exemplo de café da manhã. Gente, uma fruta não é possível que ninguém tenha em casa. Então você comer uma fruta... Posso comer banana? Pode Essa comer mulher, a Maria banana, tá perguntando. Pode. Ou banana, ou mamão, ou morango, ou melão, ou abacate. Gente, uma fruta no café da manhã, eu falo sempre pra mulher, nesse período, tem que comer no mínimo Mais de 3. uma. É, 3 mais frutas uma ao fruta. dia diferentes. Eu não quero ficar sem meu pão. Não tira meu pão. Então, o que acontece? Se eu fizer todo o rastreamento e ver que ela pode comer o glúten, porque depende, se ela tem um Hashimoto, o glúten já sai. Se ela tem uma intolerância ao glúten que não é celíaco, o glúten já sai. Aí eu dou receita de pão para ela fazer em casa. Eu não gosto, sinceramente, de pães sem glútens industrializados. São raras exceções que são boas dentro da composição. Mas ela pode comer uma mandioca, ela pode comer uma tapioca, ela pode comer um biscoito de arroz. Pô, já tá bem. Caso legal. ela não possa comer um pão integral, ok? Passa o quê, doutora? Aí não vai passar nada. Ela vai comer 2 ovos mexidos e basta. Porque se ela quiser passar alguma coisa, ela vai ter que fazer um requeijãozinho pra ela, de castanha, de amêndoa, Não posso pra passar ficar. um tahine? Azeite, pode ser uma tahine. A tahine pode ser porque ela é uma Vai. pasta de gergelim que é rica em cálcio. Então até pode ser uma tahine. Tá bom. Né? Então ela pode fazer os ovos mexidos com esse acompanhamento aí, com a sua fruta e linhaça, porque a linhaça é um alimento que tem maior concentração de lignanas, que é um fitoestrógeno. Além de ter ômega 3, além de ter fibras. Então eu preciso dessa linhaça. Tomei meu café, parece que ok. Né? Bacana. Meio do dia, ela vai tomar um chá. Faz o chá de hibisco para desinchar, faz um chá de gengibre para desinflamar, para aumentar a motilidade gástrica intestinal. Faz um chá de hortelã, se ela tem Você falou da motilidade? Desculpa. Gengibre. Gengibre? Sim, gengibre aumenta a motilidade e inflamação, tá. Né? Diminui a inflamação, hibisco diurético, hortelã digestivo, erva doce anti-flatulência e assim vai. E aí ela pode tomar os chás, depende. Se essa mulher vai fazer treino de manhã, aí eu falo, ó, come só uma fruta, ou vai sem comer. Aí quando você volta, você vai fazer seu café da manhã. Porque às vezes de manhã tá muito corrido. Isso. Então assim, quando você faz um cardápio personalizado, você vai fazendo... Você vai jogando, modulando o que é funcional para ela. O que é funcional de acordo com a rotina. Com a rotina dela, e com a necessidade. Biológico, eu vou acertar, a doutora vai acertando tudo lá. Tudo, né? Ou não tem fome de manhã. Se eu treino à noite, fome, não tenho energia para treinar de manhã, tudo vai modulando e até substituindo o alimento pouco a pouco. Né? Às vezes ela fala de manhã não tenho fome. Então volta do treino, faz uma proteína de colágeno, né? Ou um whey protein, bate com uma fruta vermelha, ou com abacate, ou com melão. Às vezes passa isso amanhã. Mas à noite, Maria vai terminar o seu casamento se não deixar ela tomar um vinho com o marido. Todo dia o marido abre um vinho. Só que, amor, vinho à noite todos os dias, a dieta do Mediterrâneo é a dieta que mais a mulher na menopausa poderia seguir como aconselhável. Diante dos estudos, demonstram que a dieta do Mediterrâneo mais seria indicada para as mulheres na menopausa. Só que tem algumas ressalvas. Entre elas, bebida alcoólica todos os dias. Aquela taça de vinho diária não vai casar nessa idade. Por quê? Porque as bebidas alcoólicas, elas ocupam o mesmo receptor hormonal. Então, você estando dica, ou não, fazendo reposição hormonal ou não, você vai ter um prejuízo muito maior, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Maria pergunta, se
sexta e domingo pode. Não, então, eu acho que A assim... doutora não gosta, vocês não perceberam que eu tô tentando e ela não dá, eu não pode. não sou tão ruim assim, nem tão radical. Tudo depende, né? Eu acho que assim, a gente também tem que contar que a sociabilização é importante para a mulher nessa fase. Claro. Às vezes os filhos já estão grandes, ela só tá com o marido, e eles saem muito para jantar fora, e com amigos, e viajam, porque tem essa questão da síndrome do ninho vazio. Então a mulher... Falar com quem entende, ela abraça tudo, ela pá, puta. É verdade, tem isso aí também. E aí? Porque você tem, é verdade. Nessa idade, síndrome do ninho vazio, porque faz parte, né, do momento da mulher, né? Por isso que a bebida alcoólica entrou muito na pandemia e permaneceu por conta também disso. É uma muleta disso. metafísica, é uma muleta, claro. Tem razão. Mas a gente tem que falar, olha, então tá bom, vai tomar de fim de semana, com controle, uma taça, né? Então assim, se você fez a lição de casa na maioria dos dias da semana, fez exercício físico... É a tal da moderação. Controlou a alimentação, qual o problema de você tomar seu vinho no fim de semana? Não precisa radicalizar, né? Também não vai ser assim. Eu não gosto, porque daí não sustenta, né? Não tem sustentabilidade. Doutora, tem o dia do lixo? Eu não gosto dessa palavra. Não, é provocativa mesmo. E realmente eu acho que não tem. Isso, não, né? Você não é um saco de lixo, não vou dar lixo pra ninguém. Não existe essa conduta, né? Eu acho que tem assim, você, como eu falei, se na maioria da semana você tem aí uma vida que você... pensa, planeja, organiza a sua alimentação, investe, né? Olha pro teu prato e fala, puta, como eu tô comendo saudável, né? E gosta daquilo. Isso é legal que você fala, né? Fala como minhas células estão batendo palma pra esse curtir aquilo, o bem que eu estou me fazendo, né? Isso é legal. Você potencializa o bem do alimento. Essa relação, estar ali, né? Relação de você pegar e olhar para aquilo e falar, putz, eu vou comer porque eu preciso disso como nutriente, como combustível, como substrato de vida. Boa. Né? E a mesma coisa assim, eu gosto do doce, sabe que a mulher tem muito isso, né? E nesse período, compulsão por doce é absurda. Até por questões emocionais, né? Lógico. Você vai jogar... O álcool, o açúcar, são todos... viciante. Ele atinge uma região do cérebro de recompensa. Então, já que minha vida tá assim, tá assado, tá assim, eu vou beber, vou comer, dane-se. Gente, daí vai ficar pior. Não vai adiantar nada. Não vai resolver seu problema. Mas eu faço o quê? Dou as receitas dos muffins saudáveis. Falo pra ela o chocolate que ela vai comer, que quantidade, como, combinado com o quê. Chupa o chocolate, amor. Não é pra comer. Eu sei o chocolate que a doutora usa. Eu sei. É aquele lá? Olha só. Quando eu digo assim, vê se eu tenho razão. Dormir mal engorda? Sim, lógico que engorda. Sabe por quê? O dia seguinte, você vai ter um dia péssimo. E eu vou querer comer um mundo de cada Lógico, porque sabe que você vai querer ter energia. Eu preciso ter energia pra treinar, pra trabalhar. Dormir super mal. Eu não tô irritada. Café o tempo inteiro, né? E você chicoteia a sua suprarrenal, né? Adrenalina lá em cima, cortisol lá em cima, né? E vai fazer o quê? Vai querer comer um carbo. Porque é o carbo que vai dar energia. Então é horrível, porque as suas escolhas alimentares vão ser as piores o dia que você não dorme. Mas já sei o que eu vou fazer. Maria disse que toma um negocinho pra dormir. Então, mas entendeu? Sabe? Mas aí, o que acontece? Se a gente pensar o quanto os alimentos podem ajudar, e suplementos hoje, né? Quantos suplementos? Magnésio. As mulheres não podem ficar sem magnésio. Magnésio, ômega 3. Tem coisas assim que são complexo B, B12, né? Ferro. Cada vez mais eu vejo deficiências de ferro, vitamina D. Lá em casa, todas têm problema de ferro. Então... É impressionante. A pequena, minha mulher, todo mundo. Tem algo genético que pode ter essa expressão. E aqueles da farmácia, que eu esqueci o nome, blá, 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 sei lá como é que é o nome. Daquele. Começam a ter efeitos colaterais. Enjoa, não quê. Mas a gente tem hoje injetável. Mas a gente tem, se está muito baixo, o injetável realmente é o mais aconselhável. Né? Mas a gente tem via oral alguns ferros hoje que não causam esse gosto metálico, não estragam os dentes, não interferem na parte digestiva, nem na constipação. Tem algumas formulações assim. Então, assim, eu preciso corrigir as deficiências nutricionais. Sim, claro. A hora que você corrige isso, você vai ver que o sono melhora.
né? E assim, o teu sono é muito reflexo do seu dia. A pessoa começa a entrar numa rotina de comer melhor, ter mais nutrientes para formar certeza. Neurotransmissores. Com certeza. Né? Modular mais glicemia e insulina, melhorar a absorção de nutrientes, porque você melhorou a modulação intestinal, digestiva, deu tolerância digestiva para ela. Os fitos que você entende tanto, por exemplo, eu mesmo uso, né, que um médico chinês me passou há muitos anos atrás, que eu tenho problema de sono, por isso que eu estou te provocando. Eu tomo alguns chás, né? Infusão de chá, que é o cidreira, mulungu, valeriana, camomila. É um punhado de cada um. Senhores, não é que você dorme bem, desliga o disjuntor da rua. Não é nem da tua casa, é o da rua. Tudo natural, né? É excelente. Também tem a gominha, não é de comer, tá, senhores? É o Jujuba Oil. É um fito também. É excelente o jujuba. Então, assim, tem coisas, né, que você entende muitíssimo. Vitamina excelente. B6, magnésio. Magnésio também melatonina, excelente. a própria melatonina. É que, assim, as pessoas acham que quanto mais melatonina, melhor. E não é para todo mundo. Não é. Não é para todo não mundo, é verdade né? Que não então, é. assim, você tem o triptofano, você tem muitas coisas hoje que depende. Cada caso é um caso. Não dá para você tratar. Claro, a gente está falando de maneira genérica. A doutora não está com a anamnese de ninguém, Exatamente. não sabe hábitos e costumes. Mas que realmente, quantas e quantas pessoas pararam de tomar Rivotril? Clonazepam. Aliás, doutora, no Brasil é um dos países líderes de venda de clonazepam. Porque vem na paçoca, né? Vem. Como os prazóis, né? Os prazóis também. Aliás, os prazóis são... e a automedicação é incrível, né? Impressionante. O Brasil eles não têm medo. Não tem medo. Aí você fala assim, olha, é bom comer tofu na menopausa. Porque o tofu é um coagulado de soja que você tem boa absorção, você tem cálcio biodisponível, é muito legal. Você pode consumir. Ai, doutora, mas o tofu, não falaram da soja, nossa, não dá câncer? Eu falo, olha... Vamos pensar. Entendeu? Então, assim, você precisa saber, né? É que os alimentos, entrando no seu cardápio, você vai vendo que você vai modulando a parte metabólica e vai construindo novas células mais funcionais e as coisas vão se equilibrando, né? Então, assim, as pessoas ainda têm muitos mitos que são ridículos por falta de conhecimento, né? Que não fazem o menor sentido, como essa pergunta ou tantas outras, né? Tem medo de comer coisas boas, saudáveis. Como é o nome da sua clínica? Equilíbrio nutricional. É equilíbrio. Não tem jeito. Realmente a gente volta na balança do equilíbrio. Tem uma pergunta aqui do Paulo. Quais suplementos ajudam, né, no emagrecimento? Mas eu já volto aqui. Você falou do tofu, né? Eu lembro, na minha época lá atrás de Twin Lab, eu vi uma pesquisa, não sei se está certa, que já tem um tempo, que as mulheres japonesas, por exemplo, as asiáticas, especialmente as japonesas, elas não têm problema do climatério pela ingesta da soja. É uma verdade isso? Sim, é verdade. Eu acho que assim, não é só da soja, é todo um contexto de alimentação, de estilo de vida. Né? Eles caminham muito, não tem sobrepeso e obesidade, comem muito peixe, muitas algas, vegetais, tem todo um contexto. E inclusive a soja. E principalmente a soja a soja mais fermentada, que tem uma absorção melhor, que está no miso, no natto, no tempê. E mesmo o tofu não sendo um fermentado, ele é coagulado, então ele já sofreu hidrólise ali, então não tem problema digestivo. E hoje a gente tem vários produtos de soja com a soja não transgênica, né? E aí você faz uma alternância também na sua alimentação. Não é que eu vou entupir minha paciente de comer soja, não tem cabimento, né? Mas você vai, como você falou, eu não vou dar uma dieta monótona, ela vai comer de tudo um pouco dentro do saudável e dentro do possível e tolerante para ela. Não existe um gabarito único para todas as suas pacientes mulheres nessa fase. Você vai adaptando para cada cultura, para cada convívio social e tal, porque é impossível. Porque eu não vou querer o gabarito da minha amiga. Lógico. Porque eu não... Né? Não, o que eu faço? Porque tem muito isso. Primeiro, meu cardápio é todo personalizado, meu paciente não leva na hora, eu faço a consulta na hora, que já é bem demorada, de 1h30, e olhe lá. E aí, depois, eu meio que incorporo o meu
meu paciente para poder fazer o cardápio. Então, assim, tudo que é de legal e de hábitos dele, né, que pode permanecer, eu vou deixar talvez permanecer. tenha uma correção, talvez, né, na próxima consulta. Sim, se eu não me adaptei, sim. doutora. Ah, lógico. Eu fiz 95% somente nesse café da manhã aqui com esse produto e esse aqui da ceia eu não por isso consegui. que tem os retornos, obviamente. Aí eu posso modular novamente. Sim, então eu permaneço com as coisas bacanas que ele tem, o que pra ele falar, ó, isso aqui não tira que eu gosto, é legal, não tá te fazendo mal, vai manter. Então, incluo o que é importante e excluo o que não deve ser consumido, o que tá atrapalhando ele. E aí sempre nos retornos eu vou estar alinhando esse cardápio, alinhando o suplemento, então nada é para sempre, né? Eu vou sempre variando, ensinando ele a substituir. Não dá, porque você também é um ser mutável. Né? Cada fase o Kim de hoje não é o mesmo de ontem, nem será o de amanhã. Porque a fase que eu estou vivendo, meu cortisol na lua, mudei de casa, mudei de emprego, o cortisol está na lua, né? Não, porque existe uma pesquisa que mostra onde o cortisol mais sobe. Eu não lembro bem, só lembro dos 3 primeiros, que é morte de alguém próximo, perda de emprego e término de um casamento. É a fase que a pessoa derrete realmente e muda, bioquimicamente ela muda. Então, só o cortisol, que ele também não vai mudar sozinho, sempre vai vir outras coisas alteradas com ele, já vai fazer um baita estrago. Meu, porque ele tem uma curva e tem que ser cumprida. E quantas pessoas, né? Achata o período da noite, já começa daí, por conta de todo esse estresse, fica até altas horas. Fora isso aqui, né? No celular, em telas. Então fica dormindo cada vez mais tarde, comendo, porque dá uma baita fome esse horário, você tá ansioso, tarará. Então aí, agita seu cérebro pra caramba, dorme mal, não tem um sono reparador. Já amanhece emborrachado, cansado. Exatamente. Aí não tem vontade de malhar, não vai treinar. E assim, eu digo, veja bem, quando a gente tá na menopausa, ou mesmo o homem, né? A gente tem assim, envelhecimento tentando jogar a gente para baixo. Porque pela natureza, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Só que agora, hoje, uma mulher, um homem de 50 anos, ele tem mais uma vida quase pela frente. Que há pouco tempo atrás esse cara já estava na cadeira de balanço. Você pensa, eu lembro de quando eu era garota, eu falava, minha avó tem 50 anos, uma coroca, né? Não é? Hoje, eu tenho, falando aqui, 63 anos. E aí eu me sinto tão bem. Não anotem isso porque a doutora é fora da curva. Não, ela é fora da curva, mas entendi o que você falou. O que eu quero fazer as pessoas entenderem? Só que a nossa disciplina tem que ser inversamente proporcional à curva do envelhecimento. Porque você tem que entender que daqui pra frente você pode viver mais e melhor. Só que o teu empenho, a tua força vai ter que ser maior. O que você fez há um ano atrás, hoje não é mais impactante. Então, quando as mulheres falam pra mim, doutora, eu quero diminuir gordura, essa gordura visceral que você cria na menopausa, tão deletéria, né? Eu quero diminuir isso tá me incomodando, eu não consigo pôr um biquíni, eu não quero me ver de perfil, eu tenho vergonha de tirar a roupa pro meu marido. Aí, quando você se depara com uma mulher dessa, mas peraí, o que você faz? Eu faço pilates 2 vezes por semana. Eu falo, legal, você vai continuar o pilates, mas você vai continuar fazendo mais musculação, vai caminhar, vai isso, vai aquilo, vai outro. É melhor você gastar mais do que comer menos, minha filha. É uma negociação. Então não dá pra você alisar a cabeça da mulher nesse sentido. Doutor, é ótimo, é verdade. Né? E aí nós vamos ter que comer direito também, porque vamos somar as coisas: suplemento, alimentação, exercício, não tem milagre. Não tem milagre. E uma boa reposição hormonal. Não, tá bom. Agora vamos para o intestino, porque você não pode ir embora sem falar do intestino. Tá. Eu trouxe vários colegas aqui, o Bruno Zilber, todo mundo fala. Maravilhoso. Trouxe também Andy, se lembrar, me fala, coitado. Sempre esqueço o nome dele, do Einstein aqui, da nutrologia. Diogo. E falando aqui com ele nós falamos bastante sobre o eixo intestino-músculo, né? E falamos muitas coisas. E todos os seus colegas, acho que você também é dessas,
sabe-se muito, aprendeu muito sobre o intestino, mas não sabe nada ainda, né? Da grandiosidade que é, né? É uma pedrinha no oceano. Mas é tudo isso que falam realmente do intestino e para todo o nosso funcionamento. Porque a gente vê na loja aqui, eu tenho muitos amigos, a disbiose é uma coisa que de 100 você vai achar 99 com problemas. Isso tudo é o alimento, é o estresse, é tudo isso que a gente falou até agora, porque está todo mundo assim, se não é todo mundo, é uma grande parte da população mundial. Sim, por isso que eu fui buscar estudos com relação a isso, por isso que eu fui buscar ser a primeira turma de nutricionistas que se formou em nutrição em gastroenterologia. Né? É um assunto fascinante e realmente a gente está só no início. Né? É só no início. Mas isso vem... vamos parar e pensar do princípio. Vamos lá. É o que liga o externo com o nosso interno. O alimento. Tá. Né? É o alimento que está externo com o nosso interno. O exógeno com o endógeno. Você joga o alimento, você consome o alimento, ele entra na sua cavidade oral e vai cair nesse tubo digestivo. Tá certo? Ótimo. Primeiro, você já começa a fazer escolhas erradas, né? O que você come e bebe, a maioria das pessoas, vamos dizer assim, infelizmente, fazem mal escolhas alimentares. As escolhas erradas. Escolhas erradas. Tá, verdade. Aí não tem boa mastigação. Péssima. Péssima. Fora com isso aqui ainda... Eu preciso ensinar as pessoas a mastigarem. Bom, partindo daí é verdade. Comportamento alimentar inadequado. Olhando o celular, telas, tomando líquido, conversando, tendo reuniões. Eu não estou ali comendo, nervoso. Né? Não, eu estou matando fome. Matando fome. O cara, você fala, o que você comeu no almoço? Nem sei. Ai, putz, nem sei o que eu comi no almoço. Abre um saquinho de alguma coisa, ou então ele nem sabe o que comeu. Aí, então, já começa errado daí. Verdade. Aí você já tem uma má digestão por conta disso. Comer nervoso, você sabe que você tem uma alteração na produção do suco gástrico. Então, você já começa o desenrolar, né? Você vê que desde o início foi errado. Se você está nervoso, está estressado, comeu rápido, mal mastigou, a tua digestão vai ser como? Você vai ter má digestão, principalmente de alimentos proteicos, que se requerem uma digestão maior, mas são mais difíceis, mais tempo e tudo mais. Aí você já começa a criar ou uma falta de suco gástrico, ou um excesso de suco gástrico, ou começa a entrar numa deficiência de enzimas digestivas, né? Enzimas pancreáticas, e aí cai esse alimento mal digerido, que ele fica em torno de 1h30 aí só no estômago, ele cai lá no intestino, no delgado, proteínas, restos de alimentos mal digeridos. Quem vai se servir disso? Bactérias oportunistas, bactérias patógenas que vão se servir de alimento mal digerido e vão começar a produzir substâncias pró-inflamatórias. Aí você já começa esse processo da disbiose. Né? Então a disbiose já começa a acontecer lá no intestino, aí você tem todo um contexto inflamatório, um ambiente promíscuo inflamatório, com a ruptura de barreira intestinal, levando uma endotoxicemia, que é o extravasamento, né, daquelas proteínas mal digeridas, restos de fungos, toxinas, lá a nível de circulação, e aí elas vão se alojar em receptores diversos. Pode ser numa tireoide, te causando uma doença autoimune, pode ser gerando uma resistência insulínica. Todo o meu sistema passa a funcionar mal. Uma esteatose hepática, ou até a parte cerebral. Porque você acha que eu tenho que tirar, por exemplo, o glúten de um autista, né? Porque você acha que uma alimentação pode te levar a você a ficar mais ansioso ainda, ou mais deprimido? Mas me fala uma coisa, que eu tenho curiosidade, já conversei com vocês também, parece que é isso mesmo. Por exemplo... Eu estou falando de uma maneira bem... Não, estou tentando ir atrás de você aqui. A minha digestão, confessando aqui para você, a minha digestão, há 10 anos atrás era uma. Hoje, o mesmo alimento, eu tenho mais dificuldade. Nós vamos perdendo essa capacidade enzimática que eu tinha de 10 anos atrás? Sim. É isso mesmo? Sim. A idade é uma das causas de diminuir a nossa tolerância digestiva. Pela deficiência enzimática. Ela vai cair mesmo. Vai cair. E se você
Pensa, tudo que é formado no nosso corpo é formado por nutriente. Se você não tem nutriente para formar enzima, piorou a história. Se você é estressado, piorou a história. Então, assim, tudo depende, né? Medicamentos pioram a sua digestão. Então, estresse, medicamentos. Se você teve um quadro viral importante, né? A questão da má mastigação. Então, a idade. Líquido com alimento. Péssimo, porque você vai diluir suco gástrico. Mas eu preciso de um pouco. Não, você não você vai adaptar muito bem. Não me revolto. Um pouquinho você vai me deixar. Nada, doutora? Não tome líquidos para refeição. Seco o almoço? É a seco. Porque se você for uma pessoa bem hidratada, você vai ter saliva. E quando você mastiga bem, você produz saliva o suficiente. Então, meia hora antes, Não dá para trazer doutora. Falo, para de tomar líquido meia hora antes. Meia hora antes, tudo bem. Você pode tomar uma colher se você precisar de um vinagre de maçã. Isso é legal para você fazer digestão, melhorar a sua digestibilidade, tomar as enzimas digestivas que são legais, ou às vezes comer a fruta antes das refeições, um pedaço de abacaxi, um pedaço de mamão, kiwi, porque são frutas que têm enzimas digestivas. Eu faço o inverso. Pepsina, a bromelina, a actidina do kiwi. É bem legal. Eu falo, Nunca fiz paciente que não pode comprar enzima, população, eu falo, come uma frutinha, toma um vinagre de maçã, melhora muito a digestibilidade. Mas é meu sonho não usar líquido, mas... Aí você mastiga bem, come devagar, vou tentar. pensa no que tá comendo. Aí você só vai tomar líquidos depois de uma hora. Se precisa. Meia hora antes e uma hora depois. É o corretíssimo. Olha, eu vou te dizer uma coisa, por toda a minha experiência, eu digo que o paciente quando senta na minha frente, ele fala, eu não vou conseguir. A primeira coisa que ele consegue é isso, porque o bem-estar é tão grande de você ficar sem tomar líquidos na refeição, você não se sente empachada. Puta, juro que eu vou tentar. Você vai ver só, é fácil. Vamos ver. Olha só, a Manuela Santos pergunta, tomar colágeno para pele vale a pena? Sim, vale a pena se você fizer a lição de casa correta. Tudo que ela falou, não vai fugir. Não vai? Não pensa você que... Gente, sabe que essa pergunta é super comum, né? Senão você vai jogar dinheiro fora. Claro, lógico. Claro. O colágeno é uma proteína, claro. Né? São aminoácidos. Agora, veja, você acha que a pele, o cabelo, ele é importante para a sobrevivência? Não. Sim. São estruturas. É o primeiro lugar que... A gente tem uma queda de colágeno absurda na menopausa. 30% só no primeiro ano. Bastante. É demais. E o colágeno, você começa a diminuir síntese a partir dos 30. Então, veja, eu dou colágeno para minha paciente já a partir dos 30 de forma preventiva. Mas tem que comer direito. Porque se tiver faltando proteína em outro lugar, porque você é uma pessoa que não come proteína em quantidades adequadas, não tem vitaminas, não tem zinco, não tem vitamina A, não tem vitamina C, né? Então não vai adiantar, porque assim, ele vai suprir outras necessidades, claro, e não vai pro cabelo, pele e unha. Agora uma também que é excelente, que é polêmica, não sei como é que você vai responder essa. Ingesta proteica para Maria. Para todos nós, né, na senescência, que a pessoa fica mais velha e nesse momento ela está comendo à noite pão com manteiga e café com leite. A hora que mais ela precisa de proteína porque está perdendo massa muscular, etc. Mas, claro que depende, eu já sei que depende, já aprendi que depende. Mas, ingesta proteica. A mulher brasileira, se é assim que se diz aqui na média, está comendo uma quantidade boa, proteica, muito baixa, ou não? Ou você acha que as pessoas estão comendo muita proteína de maneira exagerada no Brasil? Mulher subestima a quantidade proteica. Na maioria das vezes. Isso, né? É clássico. Tá. Ela subestima porque ela tá com medo de engordar e ela fala, nem entende qual a função proteica. Não, às vezes até pela má digestão, eu como fica tão pesado, doutora, eu prefiro comer mais, eu como uma boa salada. O que você comeu de proteína? Quando muito, eu fiz um ovo cozido, comi um pedacinho de queijo, ou então, eu só comi a salada com legumes, fiz uma sopa só de vegetais. Não é que tá de todo errado. A pessoa pode ser vegana e vegetariana, mas então tem que pôr o grão. Então você tem que usar uma proteína vegetal. Beleza, mas eu preciso atingir o requerimento proteico. Porque senão, proteína, se você não come, você não faz, amor. Claro. Você entendeu? Sim, claro. Agora, carboidrato, se você não come, você faz. A gente tem uma via de gliconeogênese. Então,
Poxa, gordura boa para o cérebro, para suas células funcionar, para dar saciedade, para você hidratar sua pele. Você precisa de gordura boa para manter hidratação. E proteína. Proteína não precisa ser em excesso, mas que seja de qualidade. Hoje eu atendi uma paciente, vou te falar um caso bem comum que médico às vezes atrapalha o nosso trabalho. Não são todos, pelo amor de Deus, que eu não seja antiética. É um caso isolado. Então, a pessoa tem um rim só. Doutora, não posso tomar whey. Meu médico falou que não posso tomar whey porque eu tenho um rim só. Ai, whey, pelo amor de Deus, eu não posso. Presta atenção. Cansa, né? Gente, o cálculo proteico, ele é feito do seu dia. Não importa se você vai comer, mas então você pode comer hambúrguer, mas não pode tomar whey. Então, a proteína hoje em pó, isso eu falo para as mulheres, porque as mulheres estão sempre a mil, né? Ai, eu trabalho, eu vejo por mim, faço mil e uma coisas, mas estou sempre correndo. Então, as proteínas em pó, os colágenos proteicos ou whey protein, não necessariamente você vai tomar só porque você treina. Você pode substituir. É um aporte proteico na sua dieta, vai para o mesmo lugar que o bife. E já muito mais fácil para ser digerido. Para digerir. Então, assim, se você quer fazer só uma sopa de legumes à noite, então toma um shakezinho proteico antes de você dormir. Ou um pouco antes, até para tirar sua fome. Você sabe que o whey protein, ele aumenta a GLP-1, vai dar saciedade. Meu, e proteína dá saciedade. Fica a tarde inteira sem comer nada. Só com o sonho de valsa essa Maria faz? Você acha que tá correto? Ai, Maria, olha só. Maria. Essa Maria só dá trabalho para a doutora. Mas ela é um caso tão real que você não imagina. É possível também afirmar esses países da longevidade máxima, né? Das Blue Zones, Okinawa, Loma Linda, na Califórnia, né? Todos esses lugares. Maravilhoso, né? Eles não são low carb. Nenhum desses lugares longevos não são low carb. Para a saúde, para a longevidade, é certo também afirmar que a gente poderia fazer a última refeição se o indivíduo... se Maria dorme 11 horas da noite, se ela parasse de comer às 8 horas, seria uma boa coisa? Ou mais cedo ainda? Existe algum trabalho que... Olha, essa questão de comer carbo à noite, engorda, emagrece, pode, não pode? Gente, foi por água abaixo, né? Caiu Cada já. caso é um caso. O que é importante é você ter o cômputo de carboidratos do No dia. A proteína do dia. E assim, o carboidrato, ele não precisa ser excluso. Dieta cetogênica você faz pontualmente em casos específicos. Eu não vou botar uma dieta cetogênica para uma pessoa que tem depressão, ansiedade, ou que treina de manhã, precisa comer carbo à noite. Só que o carbo que eu vou colocar, que tem nesses lugares onde vivem os centenários, são carbos complexos. São raízes, são tubérculos, são frutas, são cereais integrais. Esse é um carbo de qualidade. Meu, quem não gosta de comer uma mandioca, inhame? A mulher na menopausa precisa aprender a comer inhame. Não gosto. Só que nessa idade tem coisas necessárias, não só gostosas, amor. Não, mas tá bom. assim Agora vai. eu vou defender Maria. Me dê uma receitinha de tofu, já que você fala tanto. E do tal... Não, mandioca eu tô com você. Agora inhame. Inhame, Não, você não pode minta. botar na sopa. E qual o O problema? inhame é aquele push-push, não é? Você põe na sopa, ela fica até cremosa. Não, você põe no doutora. molho de tomate, fica um molho rosé. Não, outra receita. Não. Aí você não convenceu. Jogou na sopa, vira maçaroca. Não vem, não. Eu tenho uma receita maravilhosa Então de fala. inhame, que é um creme de espinafre com inhame. Ninguém fala que é inhame. Bom, já dá uma mascarada porque com o espinafre. inhame, ele não tem gosto. O que as pessoas precisam entender é que você precisa temperar, assim como o tofu. Não tem gosto, Você cozinha o inhame, você abafa o espinafre. Se você puser no mix os dois com azeite, com uma pimentinha, meu, maravilhoso, sal rosa. Aí você vai ter um creme de espinafre. Não, aí beleza. Pra mulher. O veículo é o inhame, mas é um Aí. creme de espinafre pra tua mente. A mesma coisa quando você pega um tofu, O tofu. amassa ele, põe cenoura ralada, salsinha, coentro é rico em ferro, você coloca uma cúrcuma, você coloca um orégano. Quando você muda, uma melhorou. castanha, põe umas amêndoas picadas. Tá bom, melhorou que bem. patê de tofu. Você sabe com melhorou que ele bem. é bom? Você pode até colocar ele com como liga num patê de atum, de frango, ao invés da maionese. O tofu serve como liga também.
como para dar cremosidade no mix. Sabe o mix? Sim. Que eu acho que é uma dona de casa em casa. Toda dona de casa todo deveria mundo ter. tem aí o mix. E você misturar o tofu com atum ou com frango, vai ficar um patê cremosíssimo. E você para de usar essa maionese horrível. A maionese aí aí não dá, né? Azeite, tofu, atum ou frango, salsinha, cenoura, amêndoa. Gente, aí eu já tô com fome. Vendeu. Tá vendo? Conseguiu. Não, porque eu queria desmistificar, porque, tofu e inhame Olha, só, né? Eu vou te falar uma coisa que eu acho um diferencial. Quando eu era pequena, minha mãe falava assim pra mim: mulher tem que saber fazer de tudo. E antes de você ter o seu lazer, depois de estudar, né? Ela falou: você vai ficar do meu lado para cozinhar. Você vai aprender a cozinhar. Eu nunca entendia isso. Tudo era feito em casa, porque a gente não tinha coisas prontas como nós temos hoje. Claro que não. Até o macarrão, a massa minha mãe fazia em casa. Aí, hoje, eu agradeço minha mãe de coração e sei que Deus encaminha. Por isso que daquela época eles estavam me preparando para ser nutricionista, né? E quando eu falo, eu me arrepio. Primeira aula foi lá, né? Exatamente. Interessante. Porque minha mãe foi minha primeira mestra na nutrição, né? De grande valia, né? Esse ensinamento, maravilhosa. Né? Então, se eu sou o que eu sou hoje, é porque eu tive esse ensinamento e hoje eu sei fazer de tudo numa cozinha. E quando eu falo que o alimento, né? os alimentos são realmente, de fato, os nossos medicamentos, né? E que a gente pode ter prazer, sim, na nossa alimentação. E de uma maneira fácil e de baixo custo, eu sei o que eu tô falando. É que nem a cultura oriental fala muito isso, né? Que a doutora tá falando, né? A gente aqui acaba comendo assim, que a gente começou a conversa, de uma maneira jogando para dentro aqui e tal, né? Mas os orientais falam muito isso, né? Que o alimento... Bom, isso já no juramento de Hipócrates já ali diz. Já que você está falando de família, eu vou tocar num assunto, fica à vontade de comentar ou não, que agora eu faço uma invasão na família da doutora. Teve aqui uma mocinha muito bonita, que é a vossa filha, a doutora Juliana. Nós conversamos bastante e ela me contou da infância dela, etc e tal. A gente comentou como é que foi o sobrepeso que ela tinha e, né, ela comentou aqui sobre a escola e você sempre maravilhosa, né, conforme ela comentou aqui, sempre muito bem e já sempre forte na carreira, né, aquela história toda, já as pessoas gostando muito de você. E ela na escola, não lembro a escola que ela frequentava, as meninas, né, todas naquela fase da adolescência, bonitinha e tal, não sei o quê, e ela não se sentia assim tão legal pelo sobrepeso. E você já brilhava lá na nutrição e tal. Então ela me contou como foi e tal. E agora eu queria saber do teu lado, fica à vontade para comentar, como aquela mãe na carreira, já fazendo o que você tinha se colocado a fazer, já ia muito bem. Como você poderia me contar, que sensação você tinha? Claro que não é pena, mas como você fazia dentro de casa para equacionar tudo isso, para não ver a filha sofrendo, estando na profissão? Como foi esse momento? Porque conversando com ela, eu senti muito, mas ela muito forte, falou, tal. Foi ótimo o nosso papo, mas eu queria saber do teu lado. Bom, a partir do momento que você pensa que uma mãe faz tudo por um filho, que assim, você imagine o quanto eu muitas vezes pensei: nossa Senhora, por que eu sou nutricionista? Eu deveria ser dentista. Por que eu escolhi justamente isso? Né? Porque às vezes eu me senti impotente. Sim, claro. Né? Porque assim, em casa, ou eu era a mãe ou eu era nutricionista. Porque senão fica uma relação muito ruim. Mas por outro lado, eu queria ajudá-la. Só que assim, é difícil, porque é como um paciente, eu só posso ajudar quem quer ser ajudado. E por mais que a Juliana queria, almejava isso, ela fazia exatamente o contrário. Né? Então, assim, quando eu dizia: hoje a gente precisa comer isso, ela ia lá escondido e comia aquilo, outro. Certo. Porque emocionalmente, e a gente sabe que
através disso, as pessoas fazem escolhas erradas, né? Então, essa questão de ela se comparar sempre com a irmã, se comparar comigo, ter bullying na escola, levava ela a ter uma descompensação tão grande emocional que a válvula de escape dela era comer. Então, parece que quanto mais você almeja a coisa, mais distante ela fica. Verdade. Isso acaba acontecendo. Tanto é que eu coloquei ela muito cedo numa terapia, porque eu vi que o problema da Juliana estava muito focado a isso. E isso veio da infância também, esse problema com ela, porque eu tive a minha filha menos de 1 ano da Juliana e perdi uma antes da Juliana. Então a carga que quando a Juliana, desde que ela estava dentro do meu útero, já foi grande, né? Tipo assim, eu comi demais, eu engordei demais, até por conta de eu ter perdido uma filha antes dela. Então já veio aí durante a gestação, por isso que hoje eu fico muito atenta com as mulheres gestantes. A alimentação é super importante, porque mesmo, ela veio por essa questão genética já, né? De eu ter tido uma super alimentação na gestação. Então, e daí isso foi evoluindo. Imagine, eu tive que tirar ela do peito porque eu engravidei amamentando ela. Então você vê que assim, a hora que você começa a puxar o fio da meada, você vê que o problema foi lá de trás. E aí na adolescência, ela sofrendo desse bullying, como eu falei, eu coloquei ela na terapia. E assim, eu fiz coisas assim absurdas, até que foram contra tudo que eu estudava para poder ajudá-la. Eu falava, não, Juliana, eu não vou te levar nesse médico, eu vou me sentir ridícula. Eu, como nutricionista, mãe, mas pelo amor de Deus. Aí meu lado de mãe falava alto, porque eu queria ajudá-la, né? E aí eu via que não era esse o caminho. E aí foi que isso me matava. Me matava porque assim, imagine, eu como nutricionista tendo esse problemaço dentro da minha casa e me sentindo, como eu te falei, impotente de ajudá-la. Todos os congressos, mãe, saiu alguma coisa para emagrecer? O que você aprendeu hoje? Ela falou alguma coisa assim. Até que um dia, eu acho que assim, por isso que tudo tem sua hora na vida, né? Eu acho que a maternidade foi um divisor de água da Juliana. Ela encontrou prazer na maternidade e foi a partir daí que ela começou, de fato, ter prazer em outras coisas, no filho, isso e aquilo. Encontrou o crossfit, o exercício certo, com a turma certa, e aí ela foi embora, né? Porque realmente foi anos e anos de uma grande luta de você não saber o que falar. Por mais que eu tenha toda essa prática, mas quando a coisa dentro da sua casa, com o seu filho, você tem esse elo emocional, né? Não dá para você separar. Então, hoje, por exemplo, as pessoas olham talvez para meu marido, ele tem a barriguinha, mas como, doutora, ele tem a barriga? Gente, é assim, em casa eu tento separar, porque ou eu vou ser a nutricionista, ou eu vou ser a mulher. Puta que... Não essa difícil. Cobrança também é descabida. Não é? É difícil. E assim, cada um tem que viver sua vida. E a gente nunca sabe o porquê das coisas, né? A gente vai saber posteriormente. Talvez, assim, esses desafios, tanto para mim quanto para ela, serviu pra gente fortalecer. E pra talvez, hoje, ela tá trabalhando do meu lado. E me dá muito orgulho de falar isso. Que eu tenho na Juliana, hoje, o meu braço direito. Que legal essa história. Eu fiz questão de colocar. Que legal seu olhar para isso. Olha só, tem uma aqui boa. A Taline Salvini pergunta: me alimento super saudável, bebo muita água e não tomo durante as refeições, mas depois de 2 ou 3 horas pós-refeição me sinto muito cheia e saciada, com a barriga muito estufada. Aí ela coloca aqui, sensação, novamente, saciedade tardia. Pode ser falta de enzimas ou alergia a algum alimento? Sim, pode ser. Pode ser? Sim, pode ser. Porque assim, se você se alimenta bem, nem tudo que é bom para todo mundo. Verdade. Tá? O ovo, por exemplo, é um alimento excelente, completo. Tão completo que nasce o pintinho dele. Então tem todos os nutrientes, vamos colocar assim, uma vida sai do ovo. Boa. Agora, não é todo mundo que pode comer ovo. Eu tenho vários pacientes que têm intolerância a ovo.
Então, assim, provavelmente ela deve estar dentro dessa refeição que ela faz, algum alimento, alguns alimentos que ela não está conseguindo ter capacidade para digerir. Ela faz como? Por exclusão? O ideal, primeiro, é tomar as enzimas, né? Fazer uma produção, consumir enzimas digestivas para ver se o problema dela é enzimático, né? Mastigação, mastiga bem. Você acabou de explicar, né? Tudo. E aí, depois faz o uso da enzima. Se mesmo assim, com as enzimas, sentir essa saciedade por um tempo muito prolongado, porque assim, ter saciedade por um tempo prolongado é diferente de você ter estufamento e gases. Verdade. Né? Então, assim, às vezes, essa falta de digestão te traz estufamento e gases, porque, como eu falei, tem fermentação. Né? Então, assim, se é saciedade, a gente precisa saber o que ela está comendo ali, se é excesso de proteína, porque excesso de proteína e gordura também dá muita saciedade. Pode ser proteína boa, mas de repente está comendo demais, está sem enzima para digerir, né? Especialmente a proteína, né? Ou realmente, como eu te falei, eu começaria primeiro com enzimas. Fazer uma anamnese do que ela está comendo, toma uma enzima digestiva. Hoje a gente tem várias enzimas legais, né? Um pool de enzimas, né? A bromelina, papaina, protease, lipase, amilase. Todas essas. Um pool de enzimas e toma um pouquinho antes das refeições. Ou mesmo, como eu falei para você, tipo o vinagre de maçã também. O ácido acético ajuda muito a digestibilidade. Também pode ser, né? E aí, come em menor quantidade, come 100 gramas de proteína no almoço, vê se ela não está comendo muita fibra. Às vezes a mulher quer comer um pratão de salada e acha que isso é maravilhoso. Calma, nem para todo mundo o pratão de salada é bom, né? Em relação ao ômega 3, que é importante também te colocar essa questão, a gente não consegue fazer essa ingesta através do alimento na necessidade diária. Sim. Eu devo suplementar. Sim, com certeza. Com uma segurança de falar isso. Sim, ômega 3 é impossível. Assim como a vitamina impossível. D, né? Suplemento, tem que entrar com suplemento. O ômega 3 hoje não dá para você descartar, né? A ação dele é muito importante, né? E é muito vasta. Então, assim, como anti-inflamatório, antioxidante, melhora a viscosidade sanguínea, um cardioprotetor, um neuroprotetor. Não tem como eu falar pra você, vai comer isso à base de linhaça, de peixe, de água fria. Aí o paciente fala mas onde? Meu, quanto que eu vou comer? Fora isso, nosso salmão é de cativeiro. Sim, claro. Né? Aí eu vou comer outros peixes maiores, tá em mercúrio, aí eu fico com excesso de mercúrio. Não dá, esquece, tem que tomar. E ômega hoje a gente tem ômega Vision, ômega pro coração, ômega pra tudo, né? É verdade. Tem os ômegas específicos maravilhosos, né? Tem realmente pro saúde dos olhos. Tem a mistura com crio. Com astaxantina. Com coque. Com luteína. Enfim. Claro que eu... Qual é, doutora, para as pessoas que estão te assistindo, a porta de entrada, Maria está obesa, tá? Ela sabe que está obesa. Maria, lembra da Maria? Sei, lógico. Maria está obesa, ela sabe disso. Se alimenta mal, dorme mal. A primeira providência, ela escutou o que você acabou de falar. Ficou empolgada. Onde ela deve ir? O passo 1. Passo 1 é nutricionista. É nutrição. Ela vai no profissional da saúde, lógico. Chama-se nutricionista. Sim. Lá ela vai fazer lá o diário alimentar dela, vai se descobrir. A base. Tá, não é porque eu sou nutricionista não, que eu tô aqui. Sim. A base para qualquer patologia, tendo ou não tendo patologia, para qualquer idade, prevenção, tratamento, é o alimento. Muito legal você falar. Boa. Não tem como a gente fugir disso. Tá? Como eu falei, não precisa ser radical, mas isso é a base para qualquer que seja prevenção, tratamento, objetivo. Aí depois a gente pode fazer os encaminhamentos. Tá? Hoje eu atendi uma garota que tá com balão. O balão hoje é para 1 ano. Tá. Porque ela tava obesa. Uma garota jovem. O balão é temporário, né? Antes era para 6 meses, agora já tá para 1 ano. Não sabia. Só que eu perdi parte da consulta falando sobre a relação dela com a comida. Eu falei, o balão vai ser temporário. A comida não. Você precisa gostar daquilo que come, você precisa mudar seus hábitos alimentares, você precisa ter prazer.
em se alimentar. Não vai pensar que isso também é temporário igual o seu balão. Senão você vai voltar a engordar tudo outra vez. Então, se você não trabalha esse emocional com o paciente, essa relação com ele, ela não vai conseguir sustentar o emagrecimento. Eu falei, o ano que vem vai ser mais difícil meu trabalho com você do que esse ano. Porque ela vai, de fato, enfrentar o que ela não está enfrentando. Exatamente. Tá, o balão é só uma muleta. Entende? Nós sabemos. A mesma coisa com a Maria. No primeiro tempo, ela faz a restrição alimentar, ela tá empolgada, ela faz a alimentação, ela vai pro exercício, tararara. Ela começou a emagrecer, ela viu que tá emagrecendo. Aí ela fala, puta, já tô tão bem, né? Bom, já que, deixa eu comer mais isso. Fui viajar, ou me machuquei. Ela não se relaciona ainda, né? Ela não tem um entendimento. Agora, hoje em dia, onde quer que você esteja, você tem comida saudável. Se o paciente falar pra mim, eu viajo, viajei. Eu fui pro hotel. Não, basta ter olhos ali. Você pode falar não é a mesma coisa que a sua casa. Sim. Mas que tem opções saudáveis. Muitos recursos. Mas Maria acabou de me mandar uma mensagem e te pegou. Sabe o que ela falou? Comprou a caneta. O que você me fala dos análises de LP1, que também vem no sucrilho? É uma ferramenta muito boa para a pessoa que tem sobrepeso, não estava caminhando direito, não conseguia ir ao banheiro. Essas pessoas, isso. Eu só estou te falando porque isso atomizou, capilarizou de um jeito que então, é interessante saber a sua opinião. Depende, né? Depende. Eu acho que a medicação, não só a caneta, mas como qualquer outra medicação, desde que seja bem prescrita, sabendo que é um momento pontual, tem que ter começo, meio e fim. É uma ferramenta. Às vezes o paciente, mesmo. ele tá correndo risco porque ele tem um diabetes, ou já tem uma hipertensão, já tem outras comorbidades associadas. Então, a gente precisa, às vezes, num primeiro momento, abrir mão da medicação. Por isso que a gente tem medicamentos. E eu soube que futuramente ela vai ser vendida num preço muito mais acessível. Aí só. Aí vem no Agora, sucrilho. o problema que eu tenho isso muito visto no meu consultório. Okay. Quando o paciente não tem mais o recurso, ou quer parar de tomar, ou começou a ter algum efeito adverso, ou ele já está há 2 anos, aí ele tira a caneta. E se ele não aprendeu a comer? E se ele não pôs a prática regular de exercício? Não adianta fugir dessa lição. E eu já tive muitos pacientes que com a caneta não perderam 1 grama. Outros sem caneta perdem 5 quilos daí 40 dias quando volta. O que você não tolera numa colega de profissão? Você relaxar. Eu não tolero a antiética, né? Tá. Eu acho que a ética é fundamental. Então, eu acho que assim, o profissional hoje, independente da carreira que ele quer seguir, qual profissional, eu acho que a ética é muito importante. Você ter ética profissional. Isso é um capítulo imenso, tem razão. Se a gente pegar agora, todos nós vamos para a casa da Roseli e lá chegando vamos para a dispensa. A dispensa de suplementos, tá? O que eu vou encontrar lá? Ixi! No consultório eu sei que tem um monte, mas na dispensa... eu tenho lá, com certeza. O magnésio. O que você não deixa de tomar? Assim, pode as ficar. lojas fecharam. E o que eu levo de necessaire na minha viagem, né? Sim, imagino, eu também. Meu necessaire é maior que a mala. É uma mala de ferramenta, né? Olha, o que eu não deixo de tomar? Vamos lá. Magnésio. Tá. E eu tomo os 3, viu? Trionato, bisglicinato, dimalato, vão todos. Aí, ômega 3, não deixo de tomar. Tá. Vitamina D, não deixo. Vitamina D com K2 junto, com vitamina A, porque age em sinergia. Sem dúvida nenhuma. Não deixo de tomar enzimas digestivas. Até estão te perguntando aqui se existe algum blend que você indica. Sim, eu adoro o Enzifor. Enzifor da Vitafor. O Talini. É maravilhoso, tá? Não deixo de tomar colágeno tipo 2 com cúrcuma, tá? Com ácido hialurônico, porque eu tenho problemas em todas as minhas articulações. A mulher na menopausa começa a ter essas dores na articulação.
também tem isso. E como eu sempre treinei... Para processo inflamatório, a curcumina. É maravilhoso. Tá, o próprio cúrcuma, ômega, gente, não só para processo inflamatório, articular, mas cérebro. Então, colocar um colágeno tipo 2 com cúrcuma e um ácido hialurônico... Perfeito. Fundamental. A gente tem produtos prontos já com esse blend, né? Não sei se aqui é conveniente ou não falar, mas enfim, fica à vontade. Isso é muito legal. Adoro então já que eu vou falar, Diga. Tem vários, tá, gente? Mas o Moriflex da Central Nutrition para mim é sensacional, tá, que ele abraça tudo isso que eu tô falando. Colágenos proteicos, não deixo de tomar de jeito nenhum. Tem o whey protein hidrolisado isolado, mas eu confesso que a digestibilidade de colágeno proteico é muito melhor. Né? Muito melhor do que o whey. Intercalo. Esvaziamento gástrico e tal. Muitas pessoas caem melhor. Sim, né? Com certeza. Que mais que não faltam? Alguma coisa às vezes para o intestino. Então assim, eu gosto muito do Guardian, também da Central Nutrition, um produtaço. Belo produto, realmente. Como assim, o colágeno Bones, às vezes eu não tenho osteopenia nem osteoporose, minha massa óssea é muito boa, mas eu gosto muito dele também, como o blend dele todo. O coadjuvante. Deixo ele muito. E lógico, tem algumas coisas manipuladas também que eu faço pra mim, que hormona, não sei, Chronic, né, Terazen, esses produtos da Aegis também são fantásticos. Vitamina C, gente, continua sendo um dos melhores antioxidantes. Né? Deserinos paulinos. Não adianta, precisa ter própolis. Mas você tem um que você não falou e tá me doendo o coração. Peraí, deixa Começa eu pensar. Com C. C? Quem é? Muito falado. O ano passado, ele vendeu mais que o whey protein. Ele ultrapassou a venda. Especialmente... A creatina, né? Eu tenho. Tem lá? Lógico. Tá. Creatina também é uma coisa que não deixo nem de prescrever e nem de tomar. Tá? Intercalo às vezes com glutamina, também coloco junto. Glutamina eu não tomo de uso contínuo, tá? A creatina sempre, treinando ou não treinando, 5 gramas de creatina a dia. A gluta você não coloca sempre? Sempre não acho necessário, porque a glutamina é um aminoácido que a gente tem muito presente nos alimentos. É abundante. E uma outra coisa também que eu acho que as pessoas prescrevem de uma forma errada é o cálcio. É muito mais importante o magnésio, vitamina D, boro, K2 do que você ficar colocando cálcio. Então, o cálcio eu coloco porque tem facilmente na alimentação. E às vezes, se você suplementa cálcio demais, você pode calcificar tecidos moles. Eu ouço bastante. Então, assim, eu prefiro dar, se for o caso, um cálcio de algas marinhas, que a gente tem vários hoje. E não o carbonete, né, doutora? Sim, o citrate. Algas marinhas melhores, sensacional, não dá esse problema de constipação, né? E é lógico que a gente vai trabalhar muito complexo B, mas eu faço uso também de vez em quando. Também não deixo de tomar melatonina, gente. À noite eu tenho meu blendzinho lá. Eu tenho também. Eu gosto. B6 com magnésio, ácido fólico faço isso também, mas melatonina. Curioso, a melatonina você toma o que preconiza 0,21. 0,21? Para você assim, um pouco mais, talvez? Não, assim, depende. Depende da fase que eu tô, eu posso aumentar. Se viajou, tá no jet lag, tá super exausto e tal. Mas também tem que estar com o quarto todo escuro, né? Nesse horário. Não adianta tomar muito antes, tá? Bom, agora... E os chás, gente, todos a gente tava falando do chás lá, eu todo dia faço um chá. Tenho, inclusive, chá de cacau puro, orgânico da Amazônia. Peraí, agora pirou. Como é que é? Você não sabe. Chá de cacau. Não, legal. Ele vem da casca do cacau. É sensacional. Tem um lugar, um rapaz que ele colhe até o cacau dependendo da fase da lua. Bom. Então Mateus chocolate, que chama, maravilhoso. Então você compra as barras de cacau orgânico junto com as lascas então, ele é todo de quântico. Cacau. Eu faço até o chá de cacau riquíssimo em polifenóis, né? Maravilhoso. Eu não deixo, todo dia é um chá que eu levo pro trabalho. Você que gosta e entende muito, o chá, que hora do dia? Depende. Porque não é uma erva. Coisa nossa. Mas depende da erva. Se eu vou dar um chá diurético, eu tenho que dar de manhã. Se eu vou dar um chá calmante, dou à noite. Se eu vou dar um chá digestivo, perto das refeições. Tá. Agora o povo quer saber o seguinte, o mundo quer saber treino, vai?
vamos fechando aqui o nosso papo. O que você faz? Então, como eu falei, não dá pra brincar, né? Não dá pra fazer fisioterapia nem só pilates. Já fiz muitos anos de pilates. Veja bem, eu já fui jogadora de vôlei do Corinthians. Tempo de menina. Não sabe, então, na sua ficha aqui não saiu isso. O meu talento no esporte e a minha vontade veio desde pequena. Eu sempre treinei, sempre. Nunca deixei de fazer exercício, então já fiz várias coisas. Não consigo. Minha vida, ela tem que ter o horário do treino, não adianta. E hoje, eu preciso treinar todos os dias. Adorei a sinceridade. Eu preciso. Então já viu que não tem conversa. Além de eu gostar. Não, claro. Né? Mas assim, eu preciso treinar todos os dias. O que tem lá de treino, hein? Então, eu faço musculação todos os dias. Eu faço de segunda a sexta-feira musculação. E 30 minutos de aeróbio todos os dias, de segunda a sexta. E meu treino longo cardio é de sábado. E descanso aos domingos. Peraí. Como é esse longo cardio? Não, eu faço 1 hora, 1 hora e meia, né? Aí mas os pezinhos que você usa é 1 quilinho, 2 quilinhos? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu já tive muitas aulas com personagens, com pessoal de esporte mesmo, né? Professores que treinavam atletas para corrigir minha postura. Porque, como eu falei, eu tenho problemas nas articulações por causa de treinar a vida inteira. Sim. Então, hoje, eu faço meu treino, porque eu sei meus limites. Se eu dou na mão de um educador físico, eu sei que eu vou me machucar. Então, Você sabe o seu limite do teu joelho para membros inferiores. Exatamente. Você sabe do teu ombro, se você já entendi. E eu quero acordar e falar, eu vou fazer isso hoje. Eu não quero ninguém me comandando nisso. Porque aquela, sei lá, um Stiff X para a doutora preconizado lá pelo educador físico, ela fala, vai pegar, eu faço. Mas eu sei que no dia seguinte... Eu quero bancar a que eu consigo. Já entendi. Entendeu? Que eu sou assim, meio raçuda. Daí eu falo, não vou deixar esse cara barato, eu vou fazer. Aí eu me lasco, né? Aí eu falo, não vou fazer. Aí o que eu prefiro? Eu sei. Um detalhe. Eu treino perto da minha casa, tenho inúmeros pacientes da academia e os outros tantos conhecem que eu sou nutricionista, porque bairro, né? Bairro é isso, né, gente? Sim. É uma família. Sim, se conhece. E aí, o que eu faço? Mas a hora do meu treino é sagrada. Não fala comigo. Eu não falo com ninguém. Eu sou assim também. Então, eu boto meu fone justamente para ninguém me incomodar. Eu sou muito focada. Né? Então, e se me tira do treino, me irrita profundamente. Somos idênticos. Aí eu faço 1 hora de musculação e 30 minutos e vou intercalando. Eu adoro correr, mas eu não posso correr todos os dias. Você vai em jejum? Vou. Eu só suplemento, tomo meu café, às vezes com ou sem TCM. Subentende-se que a doutora tem glicogênio armazenado nos músculos como carboidrato do dia anterior. É muito mais importante do que pré-treino. Claro, aquele que você toma na hora ali é mais para tua cabeça, porque ele não tem tempo de chegar lá. Exatamente, certo? Isso que eu explico para os meus pacientes. Ele não tem tempo, é mais Agora, uma coisa sensorial. Não é um carbo chuleca que você vai comer de noite, não é qualquer carboidrato. Sim. Então eu tenho sempre uma raiz ou a fruta para comer à noite, no meu jantar, porque eu sei que eu treino de manhã, treino cedo e treino desse jeito. Porque se eu treinar com comida no estômago, eu não treino legal. Você falou uma coisa que eu assisti que eu vou tentar fazer, que eu nunca fiz na minha vida. Eu vi você falando que à noite, numa situação X, para a pessoa X estava falando, claro que depende, banana com canela. Você falou isso. Eu achei legal. Porque a banana, ela é das frutas, que ela tem triptofano, tem magnésio, então, e tem B6. Então, esses nutrientes, eles agem em sinergia para te acalmar. Né? Então, quando você faz uma banana assada, que a digestibilidade... Uma penca de banana. Uma banana assada... Ela tem uma digestão melhor, bem melhor. Sim. Né? E aí você coloca uma canelinha em cima, fica sensacional. Quando você fala assada... pode ser no micro-ondas. Posso pôr no micro, tirar a água dela lógico, um pouco, jogar, eu gosto. Com certeza. Ou vai fazer no forninho elétrico, essas coisas, legal, lógico. Né? Uma diquinha legal. Fica uma delícia. Faz com a casca, para dar uma preservada, deixa mais umidinha com a casca, fica legal. Aí você tira a casca e põe a canela. Perfeito. Né? Aí corta, fica ótimo, perfeito. O abacate também tem uma função boa à noite para melhorar o sono. A cereja, que é rica também em melatonina, né?
Então, assim, a gente usa muito essas coisas. Finalizando, dá um recado para os meus amigos da indústria. O que você diria para o meu amigo da indústria? O que você está vendo na indústria que você poderia dar não um conselho, mas uma puxada de orelha, ou mesmo um elogio? O que você diria para a indústria de suplementos desse país? No geral, assim, o que você acha que falta? Assim, ou uma observação qualquer. Eu vi que ao longo dos anos, graças a Deus, a indústria começou a valorizar mais o profissional nutricionista como um profissional que faz a venda técnica, tá? E isso foi de um tempo para cá, vou dizer para você. Não, é recente. É recente. Ainda falta. Tá, legal você fala. Tá? Eu vejo que lá os laboratórios, eles investem muito mais nos médicos do que a indústria de suplemento nos nutricionistas. Não, é bilionário. E hoje, quem estuda suplemento e quem sabe suplementar, e eu posso falar de boca cheia, é o nutricionista. Médico não tem o gabarito que a gente tem para suplementar. Claro. Porque a gente estuda suplemento, porque a gente estuda nutriente. Não é à toa que os médicos todos estão colocando nutricionistas nos seus consultórios, coisa que não queria nem ver a cara. Então eu acho que ainda está aquém, mas eu, graças a Deus, vi isso. Ótima contribuição que você está dando. Fora isso, eu acho que assim, o acesso ainda é difícil para a população. Ainda é custo caro. O custo é caro. Sim, ainda não é atomizado e capitalizado para a população. Não é. Então, assim, a população, para você dar um colágeno bom, para você dar um ômega bom, para você dar o que você precisa para ele, uma vitamina D, precisa ter um custo menor. Ainda não estamos lá. Não estamos lá. Não estamos. Então, assim, além da gente dar mais informação, que eu acho que a indústria também tem que ter esse papel. Opa, excelente. De informar. Também acho, eu falo sempre isso. Chama todo mundo, capacita mais os profissionais para poder dar mais. Vai levar para a indústria, como é feito essa creatina. Vai melhorar todo o sistema. O trabalho da nutricionista, a saúde de um povo, os cofres em relação à saúde. Nossa, tudo vai melhorar. Exatamente. Então, assim, se você dá mais embasamento para levar a gente para a indústria, para saber, falar, puta, esse produto, você tem uma venda técnica com mais embasamento. Boa. Você vai falar assim, pô, se a creatina custa X e essa Y, porque nessa indústria é feito assim, assim, assado, assado. Você tem conhecimento. Total. Entendeu? Então, acho que isso falta, e falta essa questão do custo. Sem dúvida nenhuma. Recado agora para sua colega nutricionista que está saindo das faculdades. Gostei do Está saindo das faculdades e mesmo já as suas colegas formadas aí com 10, 15 anos. Enfim, o que a gente poderia falar para esse profissional? Bom, falar para quem está saindo da faculdade agora, que eles já chegaram com, né, de mão beijada com tudo, né? Meu Deus do céu. O caminho. Abriram uma... olha, com certeza, né? Claro, Eu acho que assim, eles vão chegar no mercado com uma valorização incrível do profissional. Que basta cada um. E que independente do número de profissionais, isso tanto para os recém-formados como os que já estão formados, que independente do número de profissionais que nós temos hoje, que é muito grande, e a tendência é aumentar cada vez mais, eu acho que o horizonte está aí, o céu e o sol está aberto para todos. Que você busque o seu diferencial como profissional. Que você busque cada vez mais a sua capacitação, o seu modo de entregar aquilo que você tem, de compartilhar seu conhecimento, a sua experiência. E que você tenha um olhar não só técnico, porque muitas vezes a gente precisa ser muito mais o humano, o psicólogo do paciente, do que tanto o nutricionista. O nutricionista tem que abranger, tem que entender essa parte psicológica, porque a alimentação está muito coligada a tudo isso. E que nunca pare de estudar. Porque a nutrição é uma ciência mutável, assim como nós. E ela precisa de estar constantemente em atualização. Não é uma verdade estática, ela muda o tempo inteiro, é fluida. Por isso, as pessoas te cobram isso. Como, doutora? O ano passado já não era assim, por que que é? Se você não tiver embasamento científico, né, você não tem como comprovar isso, né, de uma forma clara. Eu acho que isso, com embasamento, né, é isso que eu tenho para dizer para elas. E que, assim, a nutrição,
ela, para muitos talvez seja uma profissão, uma carreira, mas eu falo para você que para mim é uma missão de vida. Você deixou bem claro. Meu propósito. E é o que parece mesmo pela sua jornada. Sabe? É assim, é algo que, graças a Deus, todos os dias eu agradeço muito de Deus ter me colocado nesse caminho, que é fascinante. Cada dia que eu atendo um paciente, que eu mudo a vida de um paciente, cada dia muda mesmo, que eu aprendo mais, eu falo, meu Deus, muito obrigada. Né? A gente só é uma ferramenta de Deus. E é um retroalimento, aqui, né? Você aprende com o paciente também, Sim, né? É uma troca, muito, né? muito. É energia que vai, energia que volta. Cada né? paciente é um livro. Né? Eu posso dizer que hoje, com 20 mil pacientes já atendidos, eu posso escrever várias bíblias. É muita coisa. Agora, eu quero ir na clínica Equilíbrio. Onde vocês estão localizados? Como é que funciona isso? Como é que você está? Onde é que você atende? Está atendendo remotamente também? Eu atendo na Clínica Equilíbrio Nutricional todos os dias. Ela fica na Zona Leste, mais precisamente na Praça Silvio Romero. E atendo tanto presencial como online. Depois da pandemia, nós tivemos que abrir isso, e graças a Deus, né? Porque agora não tem fronteiras. Sim, eu atendo gente de todo lugar do Brasil e fora do Brasil. Enfim, e como eu falei, eu atendo e quero ajudar o máximo que eu puder, mas quem quer ser ajudado, né? A gente não faz milagre, mas eu me empenho o máximo para isso que isso aconteça. Cada um vai até a metade do caminho. Exatamente, a gente tem cada um a sua parte. Então, a consulta, tem a consulta, tem os retornos, eu tenho também, a gente faz de tudo para o paciente não ter desculpa. Lista de compras, né? Toda a suplementação, avaliação de exame, ou locais de compra, a gente dá para o paciente. Então, eu entrego tudo, as receitas do cardápio, eu monto o cardápio. Sabe o diferencial que eu tenho? Que eu busquei desde o primeiro dia de atendimento? Fazer os cardápios. Eu não dou só grupos alimentares, então eu monto o cardápio personalizado dia a dia. Nossa, que trabalho. São 6 cardápios. Você imagina em 20 mil pacientes, quantos cardápios eu já fiz na minha vida? Quase não entendo de cardápio. Então, eu crio receitas, eu dou com as receitas. Então, assim, ensino às vezes a funcionária a fazer, porque às vezes não sabe, né? A gente tem que ensinar. E parece muita coisa, mas de acordo com os estudos, muita gente desiste do tratamento porque não sabe como fazer, não sabe. Então isso tudo pronto é fantástico. Além disso, eu tenho uns livros também que estão aqui, se você puder pegar para mim. Pode. Eu trouxe 2 porque o resto tá no e-book, ainda bem que é mais fácil, né? Então, assim, além disso, eu já fiz daqui que ela pega, Tiago. 4 livros de receitas, né? Deixa eu ver se são aí. Pesada a bolsa. Pô, essa aqui, só ela mesma para levar essa bolsa. Vamos ver o que a gente tem. Esses são os 2 físicos que eu tenho, porque os outros eu transformei em e-book. Então, eu vi a necessidade de estar colocando essas receitas em prática, para o paciente perder a folhinha. Então, eu já fiz o Saúde e Sabor com Equilíbrio volume 1, que tem 250 receitas, o volume 2 mais 250 receitas, são e-books. Todos eles estão no meu site, para as pessoas poderem estão comprar. lá. Que legal. Pelo site, dá para mim comprar fácil. pelo site da Clínica Equilíbrio Nutricional. Alguns outros também vendem para a Amazon. E depois, deixa eu mostrar. Esse daqui é de infantil, porque as mães começaram a me pedir, né? Então são receitas infantis aí, ó. Nossa, isso para mãe é uma beleza. Um quebra-galho. Então, aí como o frete fica caro, a gente teve que transformar no e-book, mas tem muita gente que gosta do físico. E olha, esse aqui eu fui uma solicitação. Viva melhor com alimentação. Que foi feita para mim, e eu que escrevi esse livro, que é tanto para as mulheres que sofrem de tensão pré-menstrual, como também tem receitas funcionais para isso, para modular hormônio, como também serve para menopausa, né? Pô, esse é legal, hein? Nossa, é todo bonitão, né? Todo fácil de... com uma linguagem muito acessível. Muito acessível. Então, hoje a gente tem os e-books, tem os livros, que também é uma grande ferramenta. Porque às vezes a pessoa trabalha fora, ela deixa a funcionária a cargo disso. Ela fala, hoje eu quero essa receita, essa e essa. Pronto. Ou até para substituir o cardápio que eu faço. Açafrão, gengibre, realmente o que existe mais eficaz para tratar casos mais severos de TPM. Para cá, doutora? Aí você vai ver aqui, ó, que tem as fotos, as receitas, tá vendo? Qual é essa daí? Arroz o quê? Arroz tricolor com ovos. E assim não é que ela faz mesmo?
É. Arroz cremoso com espinafre. Você tem os pratos principais, você tem guarnições, você tem sobremesas. Por exemplo, eu estou vendo aqui, senhores, esse, né? E aqui ao lado, na tabela, diz o seguinte: valores nutricionais por porção, no caso aqui, né? Calorias, 205, proteínas, 6 gramas, carboidrato, 37 lipídios, 4 e fibras, 1,50. Então, é tudo muito... Tem a maneira aqui, ingredientes, modo de preparo, tudo bem certinho, muito fácil. Não tem desculpa que nem você falou. Não. Não é difícil. Doutora. Sabe qual é o preconceito que as pessoas às vezes têm? Que comer saudável é comer grelhado de salada. Por isso que eu faço as receitas. Verdade. E essa monotonia chata, né? De não ter prazer no que come. Então eu acho que essa questão das receitas traz um diferencial. Nossa, deu né? vontade agora. Carne com abóbora, meu. Olha aqui. Tá pegando aí, Andy? Tá. Proteína, vitamina A, né? Carboidrato bom, meu. Da abóbora é maravilhoso, né? Quer ter pele bonita? Precisa comer abóbora, né? Salmão com gergelim. Olha lá, gergelim rico em cálcio. Salmão, boa fonte de proteína. Não vou falar que tem ômega, porque, como eu falei, grande parte está de cativeiro hoje, infelizmente. Salada de quinoa com manga. Muito bom, Você muito viu bom. só? Parabéns. Duas obras aqui que... O resto é tudo no e-book, viu, gente? O resto Porque tá lá daí você vai baixar onde você quiser, que hoje a gente teve que transformar assim. Ah, né? claro. Não Claro, tem como. claro. Então, assim, eu acho que dentro de toda essa trajetória, eu sempre busco alguma questão, criatividade, eu acho que né? Faço os grupos de menopausa, como agora vou fazer também em setembro, para poder abranger um número maior de mulheres que não podem ir até o consultório. Ah, tá. Você adequa uma fórmula... Um custo mais para acessível, chegar até lá, para né? essa pessoa. Então elas têm assessoria durante o mês, faço os cardápios para elas, faço e-book de menopausa. Olha, eu vou te confessar aqui uma coisa, realmente caminhando para o final. O que mais... Claro que a tua jornada, a tua capacidade, mas... como eu te digo isso de uma maneira... Você não precisaria mais fazer tudo isso que você faz, assim, né? Continua se atualizando muitíssimo e sempre entregando cada vez mais. Você não está satisfeita, né? Assim, isso é muito legal, né? Não quero. Eu acho que quem está satisfeito... Cadê seu estímulo de vida? Seja como legal. Pessoa, como profissão. Você tem que sempre querer algo mais. Muito legal. Algo mais. Você parar no tempo... Ficar na mesmice. Muito então legal. acho que assim, pra gente continuar atuando, você tem que ter responsabilidade, você tem que estar sempre num movimento, né? Dinâmico, né? Exatamente. Senão você vai parar e o pessoal vai te esquecer, né? Tem que estar em Eu nunca movimento. tive medo de enfrentar os desafios. Por isso que eu te falei em off antes aqui nos bastidores que eu já fui na Hebe Camargo falar sobre alimentos afrodisíacos. Eu podia ir tremendo. Gente, eu tremia. Mas como é que foi? Foi lá no sofá ou você foi Não, mostrando? fiz uma mesa. Você foi uma fazer mesa de alimentos afrodisíacos. Eu falei assim, das duas uma. Eu não posso cair na bandalheira. Porque como meu nome, a minha reputação vai ficar como, né? Então eu fui extremamente técnica para não deixar ela me desmoronar. Não, porque ela manda que nem o Silvio Santos. Ela manda aquela pra, né? Qualquer coisa ele quer me dar um beijinho ali. Já... Não, mas deve ter sido legal isso. Uma experiência. Foi muito legal. E o Faustão? Gente, Faustão é uma figura... Esse é outro também difícil. É imponente. Para mim, falar sobre a alimentação do brasileiro, né? Eu tive que me preparar bem para poder ir lá no Faustão falar. Eu tive essa oportunidade. Porque o Brasil é imenso. Maravilhoso. Então, quando eu falo isso, eu falo, putz, que legal que eu não tive medo, eu não recuei. Por isso que na vida da gente, as oportunidades aparecem e a gente não pode perdê-las. O cavalo passa, sei lá, de uma vez só, né? Então, eu falo que isso é fundamental para fazer o seu muito crescimento pessoal e profissional. Muito legal. Eu sabia que ia ser legal com você aqui. Suas considerações finais para quem acompanha o seu trabalho, quem gosta de você e, enfim, e quer passar lá com a doutora, quer conhecer a clínica, quer ler o livro. Essa câmera é vossa, fica à vontade. Essa aqui. Bom, eu tenho muito prazer de poder continuar compartilhando o meu trabalho com todos vocês, ajudando a quem quer que seja ajudado, como eu já falei aqui várias vezes. Então, para quem acredita na nutrição,
e sabe do poder que ela tem sobre a nossa vida, nossa longevidade, seja aquilo que você quer buscar na sua vida, nutrir seu corpo, nutrir sua alma, nutrir sua mente, é isso que a gente precisa, e nutrir nossa espiritualidade também. Isso é muito importante. A gente é esse todo, né? Então, eu tô lá, como eu falei, na Clínica Equilíbrio Nutricional. O site, para quem quiser anotar, é o www.equilibrionutricional.com.br. O meu Instagram é Doutora Roseli Rossi. Tenho também o meu canal do YouTube, como Doutora Roseli Rossi, onde todas as minhas lives, inúmeras lives, ficam lá gravadas no meu canal. Facebook também, Roseli Rossi. Enfim, e aí vocês vão conhecer um pouquinho do que eu faço, para talvez um dia, quando se sentir pronto, né, ou com vontade, tá lá, que com certeza eu vou estar de braços abertos para poder ajudar da melhor forma possível. Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês, com o Kim. Obrigado por essa porta aberta aqui, né? A gente sozinho na vida não é ninguém, né? E esse trabalho de parceria é o que faz toda a diferença na nossa vida. Muito obrigado. Imagina. A humildade acima de tudo, né? Que isso também é importante, tá? Obrigada. Essa é a Roseli Rossi, uma colega antiga, extraordinária no que faz, se doa, esvazia o copo. Muito bacana esse papo, eu tinha certeza que ia ser assim. Te agradeço super, espero que você volte outras vezes aqui, que a gente está planejando aqui, talvez com uma equipe diferente, com novos assuntos aqui, onde a doutora vai me ajudar. Muito obrigado. Obrigada a você. Boa noite a todos. Pessoal, não deixe de curtir o canal, compartilhe para o bom entendimento do YouTube. Muito obrigado, a doutora, aquela câmera do meio. Tchau, pessoal. Tchau, valeu. Tchau, boa noite. Até a próxima.